A delegação inteira já está aqui em Belém se preparando para essa partida contra o Anápolis. O Paysandu de olho na liderança do Campeonato Brasileiro, tá? Porque se o Amazonas perder, principalmente, né? E o Paysandu vencer a sua partida, o Paysandu é o líder do Campeonato Brasileiro e vai à 5ª vitória consecutiva. A única baixa, pelo menos significativa, do Paysandu é o Pedro Henrique, está suspenso por conta de cartão amarelo. Vai voltar, acredito que apenas no jogo contra o Vasco da Gama. E, segundo aqui o GE. Globo, a expectativa é de que o Quintana tenha a oportunidade de fazer... Não. Quintana está fora do Paysandu, Quintana não joga mais pelo Paysandu. Não. Tá bom? Tá. Quintana já vai se transferir, como a gente tinha adiantado. Então não entra em campo, não é nem relacionado contra o Anápolis. Quintana já não deve mais jogar, Quintana não foi pro treinamento hoje, e a informação que eu tenho também é que ele não foi pro treinamento ontem, tá bom? Então já tá despachado. Quintana tá deixando o Paysandu e está fora do Paysandu, deve seguir viagem nos próximos dias com destino à Tailândia, que é para onde ele vai jogar agora. Desejo do jogador, e o clube entendeu, né, entraram num acordo lá com o Quintana, e o Quintana possivelmente nos próximos dias deve ter a sua rescisão anunciada pelo Paysandu. E um detalhe, João Vanderlei, o Pedro não joga contra o Vasco, viu? Não joga contra o Vasco. Com 3 amarelos. Verdade, também tá com 3 amarelos na Copa do Brasil. Cara, 3 jogos de Copa do Brasil, 3 amarelos. Impressionante. Tá bom, tá na média. É. O Casemiro tem isso e ninguém fala nada, só do Pedro que fala. Casemiro pode pegar a média de amarelos do Casemiro pela seleção. Olha, foi em 2018? Foi contra a Bélgica que ele ficou de fora? Acho que foi. Que foi um baita de um desfalque para a seleção brasileira, Sim. né? Mas enfim, senhores. Isso foi em 2018, no jogo contra a Croácia ele estava nas quartas de final. Mas enfim, o que dizer desses 2 desfalques do Paysandu e quem que vocês acreditam que pode entrar em campo, hein? Porque quem jogou foi do lado do Castro na Copa Verde foi o Lucão. Mas eu não sei se o Michel também tem informação sobre o Bruno Bispo, se ele volta ou não, se ele tá 100%. Ainda não. Ainda não? Então não tá aberta aí uma vaga do lado do Castro. E um detalhe é que em relação ao Castro, normalmente o Yarley que vinha fazendo a dupla com o Castro, né? Que seria o jogador para atuar por ali pro lado esquerdo da defesa. Só que nesse último jogo me chamou a atenção que o Lucão foi usado na esquerda. Normalmente o Lucão era usado na direita da defesa do Paysandu. Então acredito que o Júnior Rocha usou essa partida também contra o Águia para ver como é que o Lucão se saía por esse lado, porque já imaginando, né, que o Bruno Bispo não voltaria e contando, né, com essa saída do Quintana. Eu particularmente eu como zagueiro, eu prefiro o Lucão. Eu acho que o Lucão entrega uma segurança defensiva maior. Agora, a saída de bola do Yarley é melhor que a do Lucão. E para um jogo dentro de casa, em que o Paysandu provavelmente vai ter a bola e vai enfrentar o Anápolis, que marca alto, que pressiona. Você lembra do baixinho Juninho? Ele tá lá no Anápolis, ele é um dos que mais corre lá no time. Então é uma equipe que provavelmente vai exigir bastante dessa saída de bola do Paysandu. E eu optaria pelo Yarley nesse jogo específico, por esse contexto de o Paysandu provavelmente ter a bola e sofrer contra o adversário que vai pressionar bastante. E no meio de campo, em teoria, o substituto seria o Brian Macapá, né? Só que o Júnior Rocha já fez alguns testes aí, não sei qual o nível de titularidade do Brian Macapá hoje nesse time do Paysandu, na ausência do Pedro. Porque ele que entra no jogo contra o Botafogo, né? Sim. E o Brian vai bem contra o Botafogo. Uma das melhores atuações, inclusive, em casa do Paysandu nessa temporada. Você manteria o Brian no time, Michel? Certamente. Sou fã do futebol do Brian, menino com muita qualidade, e já demonstrou que ele consegue. Obviamente, assim como todos os outros meninos do Paysandu, ele precisa melhorar em alguns aspectos, né? Mas acho que dá conta do recado, consegue desempenhar bem o papel. Sobre o setor defensivo ali, com a saída do Quintana, né, e ainda a lesão do Bispo, Papai do Céu tá dando mais uma oportunidade pro Lucão e pro Yarley e pro Libonati ali, né? Se bem que o Libonati joga mais do lado direito e o Castro pouco dá chance, né, de jogar, mas os dois jogam pelo lado esquerdo. E é a chance
até o meio do ano, deles convencerem a diretoria de que o Paysandu não precisa mais contratar um zagueiro, que dá para ir com o Bruno Bispo, o Castro e os 2 meninos. E os 3 meninos, no caso, né? Libonati, Luca e o Yarley, né? Então seriam 5 zagueiros para a posição. Então eles têm até o meio do ano para isso, né? Com a saída do Quintana, a gente vai ter que fazer essa avaliação e a diretoria também vai ter que avaliar. Agora eu tenho dúvida em relação a isso, Michel. De quê? Sobre, com a saída do Quintana, se o Paysandu precisa trazer mais um zagueiro. Por quê? Porque essa situação do Castro me deixou um pouquinho preocupado. Acredito eu que o Paysandu vai... Acredito eu, aí é achismo. Sim. Tá? Que o Paysandu vai em busca de um zagueiro. Acho que se não estava no radar do Paysandu pro meio do ano, tem que estar desde agora. Acredito eu que o Paysandu vai entrar. Mas que, é o que eu tô falando, é uma oportunidade deles pegarem e falar assim, ó, a gente dá conta do recado, deixa a gente aqui, né? Se o Paysandu for contratar, não contratar uma aposta, podemos dizer assim. Vou te dar um exemplo bem claro. O Paysandu tinha certeza, internamente, que ele precisava contratar um ponta com mais casca. Hoje já tem gente que tem dúvida lá. Porque tu tem Tylon, Hinkel, Thalisson, Pego e Lucas Cardoso. Tem Cliver. Com o Lucas Cardoso indo pra ponta, acho que hoje não é necessário tu trazer um ponta pra disputar a posição, por exemplo. Então é pra você ver como muda. Há 3 semanas a gente tava falando em contratar. Estava em dúvida ainda se os caras iam corresponder, né? Hoje, com a entrada do Thales, porque a gente sempre tinha, e o Thales? Põe o Thales. Aí o Thales entra e arrebenta. Que tá indo bem, a gente tá vendo que tem potencial de crescimento. Porque o Tylon tava lesionado também. Porque o Tylon tava lesionado. Então, é esse desafio que o Júnior Rocha tá tendo, né? De fazer com que esses meninos evoluam a ponto de chegarem próximos do time titular ali, né? De trocar uma peça pela outra e não sentir tanto. Lógico que muda, né? Porque são características diferentes. Mas a gente tem até o dia 20 de julho para poder fazer esse tipo de avaliação. Vai precisar ou não vai precisar? Precisa de um zagueiro? Precisa de um meia? Precisa de um 9? Paysandu tinha no radar a contratação de um 9. Hoje, acredito que ninguém fale de um 9 para o Paysandu mais. Até porque hoje a terceira opção de 9 do Paysandu, pelo que eu vi, é o Cleiton Pego. Tem um Pego. E você ainda tem o Peu que está lá no elenco, mas não tá lá, né? Enfim, vai ter que remar um pouquinho, batalhar um pouquinho para poder... E não abaixar a cabeça. Tem que ser resiliente, né? Tem que trabalhar. Já demonstrou. Se ele demonstrou no clube anterior que ele tinha qualidade e chegou aqui no Paysandu por isso... gol, né? Pelo menos, que ele sabe ele gol lá. Tem que trabalhar. As coisas às vezes não dão certo no clube, dão em outro, enfim... Esse mês ele vai ser muito importante para saber, para a gente realmente ter a certeza de fato de onde o Paysandu está carente. Esse mês vai ser decisivo para muitos desses garotos que ainda não se afirmaram, para mostrar que tem condição de compor esse elenco, porque aí da partir daí que o Paysandu acredito que deve tomar algumas decisões importantes, né? Porque a janela abre em julho, né? São mais de 2 meses. A janela abre em julho, confundi que era junho. É em julho. Dia 20. Então o Paysandu tem 2 meses aí para ver como é que esses jogadores vão se desenvolver, vão reagir, para reforçar o elenco em alguns setores. E o Paysandu não vai fazer muita contratação. Mas sobre o jogo... E o Paysandu tem 20 dias para pensar e resolver se o Vargas pode ser, por exemplo, um cara à altura do Marcinho. Se ele vai preencher esse espaço. Pois é, para esse jogo, o Vargas ele pode ser relacionado porque havia a expectativa de que ele fosse para Marabá, por motivo de força maior acabou não indo, mas o jogo aqui em Belém agora, né? E ele tá pronto, ele tá 100%. Vai pro jogo, Michel? Sim, ele pode figurar entre os relacionados. O Paysandu tá treinando agora, né? E aí daqui a pouco já vai definir o último treinamento antes do jogo, né? Porque o jogo é amanhã. E aí a gente vai poder tentar saber, né? Se o Vargas vai ou não. Tá muito bem, treinando bem, tá com vontade. E eu acho que vai chegar no final do... E o acordo? Pois ele tem contrato, ele vai jogar até o final do mês. A partir daí é um acordo de renovação. Mas eu acredito que esses 20 dias aí vai ter muita gente em dúvida. Porque para mim,
o Vargas ele tem condição total de ser o cara ali para ficar brigando, para ficar brigando com o Marcinho e, enquanto o Marcinho estiver em campo, de ficar brigando ali por uma posição com o Caio Melo também, né? Dependendo da situação de jogo e tal. Para mim, o Vargas tem total condição de ser titular do Paysandu. Cara, o Vargas só tem 29 anos, cara. Muito novo ainda. É um jogador, eu acho que quando a gente fala que o Paysandu precisa contratar, a gente esquece muito do Vargas. O Vargas, ele preenche esses 12 espaços muito bem. Sim. Tanto de 8 quanto de 10. E acredito muito que a solução tá aí. A não ser que tenha alguém muito diferente para você trazer. Você sabe até qual dia é, Michel? Até o final do mês. Porque dependendo do dia até o final do mês, a gente pode ou não sei se precisar o dia, mas... ou não considerar, por exemplo, os jogos contra o Nacional da volta da Copa Norte, da final, e contra o Figueirense na sequência, que é pela Série C. Porque Figueirense já é em maio, né? Porque até o final do mês, cara, o Paysandu pega Anápolis, Vasco, Caxias, Nacional, ida da final, Floresta pela Série C, Nacional de novo pela Copa Norte e, por último, o Figueirense. Ou seja, são 7 partidas. 7 partidas em 20 dias. E para amanhã, eu acredito que se o Vargas fosse uma opção no banco, né? Não sei como é que tá essa questão. Até pela ausência do Pedro, então querendo ou não abre uma vaga, nem que seja no banco, né? Então tem essa. Eu não vou cravar, mas eu tenho 80, 90% de chance dele ir no banco. E contra esse Anápolis, que é um time que está na parte de baixo da tabela da Série C, é uma equipe que não está conseguindo jogar. Até tem um treinador que já teve um nome importante, principalmente no Botafogo da Paraíba, que é o Evaristo Pisa, passou pelo Manaus também em Série C. O Anápolis, ele é um time que apresenta vários problemas técnicos mesmo, vários gols, várias jogadas que acabam gerando perigo. É de erro de passe do time, do jogador se enrolando. Então, e na saída de bola tem um problema sério. O Paysandu, com a pressão, deve conseguir incomodar esse time do Anápolis. Mas é um time também que incomoda com essa pressão alta. Então, não é um time que em teoria, a tendência é que o Anápolis incomode o Paysandu. Agora, se ele vai ser eficiente nessa função de fazer essa marcação-pressão e principalmente se vai dar certo, é outra história. E o Paysandu, em alguns jogos, ele já sentiu alguma dificuldade quando o adversário fez essa pressão um pouquinho mais alta e o Paysandu não estava bem, principalmente nos começos de jogos. Eu lembro do começo do jogo contra o Itabaiana. Foi um jogo muito difícil para o Paysandu, porque ele estava sendo pressionado na saída de bola, ele não estava conseguindo sair muito bem para o jogo. Até tentava uma jogada que era uma bola longa para o Ítalo, que dava uma casquinha para o Thalisson, mas a gente sabe que quando o Paysandu coloca a bola no chão, dificilmente o adversário, se deixar o Paysandu trocar passes, não vai ser atacado, porque o Paysandu tem essa qualidade. Mas em alguns jogos, quando o adversário teve gás para incomodar essa saída de bola do Paysandu, o Paysandu sentiu um pouquinho de dificuldade, principalmente quando não teve o Pedro. Quando não teve o Pedro, o Paysandu sentiu essa dificuldade. Até por isso, eu acredito que o Marcinho está cada vez mais descendo mais vezes para ajudar na construção inicial. Se a gente reparar o Marcinho hoje, ele muitas vezes aparece na construção inicial do Paysandu para tentar fazer essa jogada fluir. Em determinado momento da temporada, ele não descia tanto quanto agora, porque o Paysandu está sentindo essa dificuldade, principalmente pela pressão que o adversário coloca em prática. O nível técnico do time do Anápolis é um nível que eu acredito que é do meio de tabela para baixo. Não sei se vai lutar contra o rebaixamento até o final, não sei se vai cair, mas é um nível que tem ali um pouquinho abaixo. Tem alguns nomes interessantes, por exemplo, tem o Leonan, tem o Juninho, tem um zagueiro que ele de vez em quando faz uma besteira, mas ele tem uma capacidade técnica interessante, que é o Cauã Martins. Tem também o Giva, que chegou a ser, né, uma promessa do futebol lá do coisa. E, não é o Giva do Santos, é o Giva que jogou no Atlético Paranaense e também no Guarani. Então, um cara que tem ali uma formação, mas não estourou. Então, para amanhã, o Paysandu não pode tratar o Anápolis como um time morto, como, tá lá na parte de baixo, até porque recentemente tem muitas derrotas no campeonato, mas recentemente o Anápolis conseguiu uma vitória importante para cima do Figueirense dentro de casa por 3-1. Então é um time que sabe sim fazer algumas questões, mas hoje, time por time, o Paysandu é mais time que essa equipe do Anápolis. O Anápolis, que inclusive vai jogar a semifinal da Copa Centro-Oeste na semana que vem contra o Vila, tá?
fora de casa, duelo goiano aí na competição. Antes, né, dessa última rodada, onde o Anápolis perdeu para a Ferroviária, venceu na Centro-Oeste o Cuiabá por 4-0 e venceu, como o Matheus disse, o Figueirense por 2-1, né? Vinha de 2 boas vitórias, mas tem um saldo mais negativo do que positivo na temporada. Aliás, vamos dar uma olhada aí nos números das duas equipes, né? Já que a gente tá falando do Anápolis, coloca aí, o Neto, a arte pra gente ver como é que tá esse Anápolis no aspecto geral, né, nessa temporada, né? A equipe goiana que tá aí, né, disputando mais uma vez aí essa temporada, foi até as quartas de final do campeonato goiano dessa temporada, né? Acabou aí sendo eliminado pelo Vila. São 24 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 34 gols marcados e 34 gols sofridos. Mas como disse também o Matheus, não se pode subestimar aí essa equipe, né? Que tem alguns valores até conhecidos da gente. Já o Paysandu tem sido uma máquina de fazer gol, né? Cara, foram 16 gols nos últimos 4 jogos. Números do Paysandu aí também na tela, meu querido Neto, por gentileza, pra gente ver como é que tá o Papão também nessa temporada. Pode mostrar aí, 24 jogos do Papão, infinitamente melhor, né? O aspecto do Paysandu. 15 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 44 gols marcados e 27 sofridos. E olha, se seguir nessa toada aí, Paysandu, será que chega nos 80 gols? Rapaz, se eu for seguir a média, o que eu acho difícil seguir na média, mas não é impossível. E só um detalhe, João. E aqui eu Paysandu tem mais quantos jogos? O Paysandu, tem um monte. A gente tá na 6ª rodada da Série C, né? A gente vai pra 6ª rodada da Série C. Então faltam 13 mais 6. 19. 19, mais um contra o Vasco 20, e mais 2 contra o 22 jogos. Nacional e talvez mais 2 contra o Vila Nova, se for pro campeão da Copa Verde. 22, 24 jogos. 24. Cara, a gente olhando assim parece pouco, né? Se você repetir a média, você tem 24, 44 gols. Parece pouco, aí o cara que vai joga lá, vai lá correr. Falar pro Marcinho. Vai lá correr, vai lá. Faz lá pra tu ver. 24 Não, eu digo porque a gente vê time, por exemplo, fazer 60 jogos no ano. Sim, mas 24 com mais 24 dá 48. Dá 48 jogos. Sim, que tá na Série C, né? Mas na Série B chegava, né? Se tu tá na Série B e coloca mais 20 jogos... Claro, mas 12 jogos 19, no calendário faz muita diferença, cara. Fisicamente, para um time no final de temporada. Mas enfim... Mas, lembrando que jogar 60 vezes no ano é um absurdo, tá? O certo é jogar ali cerca de 50 vezes no máximo. O que ninguém faz. Time que é top de linha para jogar 50 vezes. Agora, no máximo, estourando. Olha só, qual deve ser o time do Paysandu pra vocês, hein? Acho que ele vai com todo mundo. Porque, lembrando o que ele disse depois do jogo contra o Águia, inclusive pra você, Michel. Ele ainda não sabia quem ia levar e avaliar a condição física. Se ninguém sentir daqui de hoje pra amanhã, ele vai com todo mundo. Porque ainda tem um detalhe, tem Vasco na quarta-feira. Não, mas aí ele sabe que... a prioridade é a Série C. Meu amigo, 5 minutos faltando, 4-1 no placar, ele bota o Ítalo pra jogar em Marabá. 5-1, aliás, né? Já tava 5-1 naquela hora. Pra galera que tá curiosa aí. Pra mim, Gabriel Mesquita, Edilson, Castro, Yarley e Boni. Yarley? Acho que ele vai com Yarley. Eu acho que ele vai com o Lucas. Eu também acho que ele vai com o Lucão. Se for seguir a lógica... Porque em teoria era a zaga reserva, né? Esse jogo aí. Que o Castro tava... Castro jogou porque ele tava punido. Se a gente for levar em consideração a zaga reserva é contra o Botafogo. Que o Castro é titular, indiscutível desse time. Mais ou menos, né? Contra o Botafogo... Porque o Quintana seria titular. Se o Quintana fosse jogar, ele seria titular. Seria Castro e Quintana. Não, ele perdeu a vaga pro Bispo. Em condições normais, o Bispo joga. Pra amanhã, se o Quintana fosse jogar, ele seria o titular. Mas aí então por isso que eu acredito que ele, o Castro e Yarley, que em teoria vinha sendo um titular, mas eu não duvido não se ele for com o Lucão. E do meio de campo, Macapá, Caio Melo e Marcinho. Mas eu tô curioso, cara. Eu tô achando que ele... Não sei se ele vai apostar no Thiago Índio pra essa partida que eu acho que o Thiago Índio ganhou alguns um pouquinho a mais nesses últimos jogos aí pelo Paysandu. Mas eu acredito que o Macapá ainda seria um titular para... E aí no ataque, tenho dúvidas do Tailon, porque todo mundo achou que o Tailon ia ser titular quando ele voltou e ele manteve o Thales.
E aí Cleiton Pego e Ítalo e mais um. Esse mais um, pra mim, seria o Tailon. Mas eu não me surpreenderia se ele viesse com o Thalisson de novo. O César de Oliveira falou aqui, no modelo ideal do Michel é menos de um jogo por semana, seria fácil demais. Não, no meu modelo ideal seria um jogo, 6 jogos por mês. 6 jogos por mês. Que dá quantos meses de um futebol? jogo por... 10 meses de futebol? 10 meses. Se o torcedor acredita que falou em tom de reclamação com o Michel, daqui a pouco... Espera tu ouvir o Abel Ferreira daqui a pouco. 10 meses, só que tu perde as datas FIFA, né? É verdade, então, tem isso também. Aí às vezes não dá pra fazer 6 jogos por mês, mas pra mim 6 jogos por mês seria o ideal, que bateria até os 60, né? Porque 6 jogos por mês significa um jogo a cada final de semana e mais 2 jogos no meio de semana. E aí você teria 2 semanas cheias para trabalhar. Palpite, senhores. Paysandu 3-0. O goleiro dos caras, ele é bom, mas entrega de vez em quando. O que não adianta também de muita coisa, né? Porque não adianta fazer uma defesa difícil e tomar gol fácil. 2-1 Paysandu. No finalzinho, o Juninho vai fazer um gol só pra... Você, Michel, é que o gás dele acaba rápido. Não, já tá bem agora. Tá jogando 90 minutos. Ainda bem. E aí, Michel? Cara, Paysandu vai vencer o jogo, pra mim. Eu tô achando que vai ser um jogo um pouco mais difícil. Mais encardido, assim, sabe? Mais chato. Não que o Paysandu não vá vencer o jogo, mas eu acho que vai ter um pouquinho mais de trabalho. Vou botar um 2-0 ali pra torcida ficar tranquila. É isso. Então aí, vamos esperar a transmissão neste sábado, a partir das 17 horas, a bola rola. Às